Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à palestra de hoje do Núcleo Espírita Aldeia de Luz. E no dia de hoje, para quem não me conhece, meu nome é Letícia Vinha Serralvo, eu vou trazer para vocês um estudo de uma passagem de um livro que eu gosto muito. O livro chama-se Pai, Perdoa-lhes. Ele é psicografado pelo Bacelli e o espírito que se comunica é o irmão José. Não sei se vocês conhecem, mas existem alguns livros dessa dupla, digamos assim, que são muito legais, são fáceis de entender a aplicação dos ensinamentos do Mestre Jesus. Se vocês tiverem interesse, eu tenho um canal no YouTube que tem meu nome, Letícia Vinha Serralvo. Vocês podem colocar lá. E eu faço praticamente diariamente estudos dos capítulos desses livros, conversando, trazendo bate-papo, trazendo ideias para a gente colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. É muito dinâmico, é muito legal, é rapidinho e eu acho que vocês vão gostar. Lá também tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que eu estou fazendo para outra casa, mas que é de livre acesso e que todos nós podemos aproveitar esses conhecimentos. Para a gente começar, antes de fazer o estudo desse livro de hoje, eu gostaria de convidar vocês em suas casas, para aqueles que quiserem fecharem seus olhos, para que nós façamos uma oração em gratidão a Deus por nos ter criado, por ter enviado o Mestre Jesus para nos mostrar o caminho, por sempre nos dar de forma abundante todo esse amor, paz, felicidade que sentimos. Agradecemos, Senhor, porque mesmo nesses momentos mais difíceis, como esses atuais, sempre sentimos a Sua presença a nos guiar, a nos dar a mão para levantarmos do chão, a nos abraçar trazendo conforto, e essa doutrina maravilhosa que nos auxilia profundamente a compreendermos, a não nos desesperarmos, a entendermos que tudo isso que acontece é necessário para a nossa evolução, para a evolução do nosso planeta e que pode ser muito útil se nós sabermos aproveitar da melhor maneira possível esses momentos. Agradecemos ao plano espiritual superior, principalmente nos espíritos superiores que são responsáveis pelo núcleo Aldeia de Luz e que estão sempre conosco, independente de estarmos na casa ou estarmos em nossas casas, porque para os espíritos não há barreiras. Agradecemos toda essa equipe espiritual e pedimos assim que nos inspire, nos intue, para que possamos ter um bom bate-papo no dia de hoje e que seja proveitoso a todos. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, nada como começar com uma oração, né? Dá uma animada. Gente, olha. Esse capítulo aqui é um capítulo que chama muita atenção, né? Por quê? Porque ele diz aqui que a pergunta é: qual é a maior caridade, o maior ato que nós podemos fazer aqui enquanto encarnados que nos eleva, nos coloca num patamar mais evoluído, nos traz a felicidade, nos dá a oportunidade de evoluirmos da melhor maneira neste momento. Vocês imaginam qual que é? Jesus nos ensina que a caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, no final das contas, o perdão, ele se destaca em sendo o ato mais importante de todos.
Por quê? Porque o perdão, ele é a caridade em ação. E aí você pode dizer, nossa, mas já ouvimos tanto sobre perdão. Quem nunca assistiu uma palestra espírita que conta a passagem, né? Que Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar aqueles que me ofendem? 70 vezes 7. E a gente estuda e sabe o que isso quer dizer? Sempre. Quantas vezes nós estudamos o Pai Nosso e que sabemos que nós seremos perdoados à medida que perdoamos os outros? Nós já estudamos muito sobre o perdão. Que o perdão que é bom é aquele perdão que é verdadeiro, que sai do nosso coração, aquele perdão que esquece, ou aquele perdão que se não esquece, ele já não traz sentimentos ruins quando se lembra do acontecido, né? Eu acho que nós já passamos em muitas e muitas palestras, de forma brilhante, por excelentes palestrantes, vários aspectos do perdão, né? Então, algumas passagens bíblicas. Então, nós temos, por exemplo, Pedro, que nega Jesus 3 vezes, né? E aí Jesus faz o quê? Fala para ele, Pedro, você me negou, que coisa horrível. Nossa, você não pode ser meu discípulo. Jesus faz isso? Não, né? Então, Jesus vai lá para ele, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ah, eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo sim, Senhor. Então, vai e apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, isso tudo para a gente prestar atenção, que Jesus, que é Jesus, e que nós espíritas sabemos que é o espírito mais perfeito que já esteve na Terra, ele não julgava os outros. Ele nem precisava perdoar, na realidade, né? Porque ele nem se sentia ofendido. Mas, além dele não se sentir ofendido, mesmo dentro daquelas tradições comuns, ele sempre mostrava que o melhor caminho era o caminho do perdão. E na única oração que ele trouxe, enquanto esteve conosco, ele chama a atenção do perdão. Então, será que o perdão é importante? É muito importante. Mas aí você pode dizer, poxa, mas o que eu sofri é imperdoável. Nós não podemos esquecer que nós somos seres imortais, que nós estamos estagiando hoje aqui e que daqui a pouco estaremos no plano espiritual e depois voltaremos ou iremos para outro planeta, não é mesmo? Então nós estamos sempre nessas indas e vindas. Então existe uma coisa chamada justiça divina. Se a pessoa errou com você num nível muito difícil e você ainda não tem capacidade de perdoá-la, não se preocupe. Ore por ela. Ah, mas você vai dizer, como é que eu vou orar por uma pessoa que eu não perdoei? Mas você não precisa perdoar, você não está perdoando, você está orando por ela. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte para nos desconectarmos do algoz, né? E esse movimento é necessário que nós façamos. E na justiça divina não fica nada sem ser acertado. Só que se nós não perdoamos, o que acontece? Existem as conexões pelo amor, existem as conexões pelo ódio. Então, se nós ficarmos remoendo os problemas, sem perdoar, estaremos nos conectando com esses seres que nós nem queremos, né? Para as próximas vidas. Então, quando nós perdoamos, nós não estamos sendo maravilhosos para o outro. Nós estamos sendo, principalmente, maravilhosos para nós mesmos. Por quê? Porque estamos nos dando a oportunidade de nos libertarmos dessas ligações que não serão positivas para nós. Mas bem, esse não é o aspecto principal da nossa conversa de hoje. Uma vez eu fiz uma leitura que me chamou tanta atenção sobre o perdão, chamando a atenção para a gente de um outro aspecto. Por quê? Porque quando nós pensamos no perdão e falamos no perdão, 99% das vezes nós estamos falando do perdão como algo que nós devemos dar, né? Então, alguém nos ofendeu e nós devemos perdoar essa pessoa. Só que eu não sei se vocês sabiam que a maior parte das vezes é o contrário.
Somos nós, ainda, que nesse momento da nossa encarnação, nesse momento ainda tão rudimentar, porque nós não podemos esquecer que, em que pese estejamos numa fase de transição planetária, ainda estamos estagiando no planeta de expiação e prova. Ou seja, o que temos aqui? Expiação e prova, certo? Então, naturalmente, nós não somos seres angelicais. Chegaremos lá, mas ainda não somos. Então, nós agredimos muito mais do que ajudamos. Nós ferimos muito mais do que consolamos. Ainda fazemos isso, infelizmente. Mas, através de trabalhos como a reforma íntima, como o autoconhecimento, nós podemos aprender a minorar essas nossas más tendências. E olha, não se chateie, é difícil modificar as nossas más tendências. Sabe por quê? Porque grande parte delas vem de milênios, né? Às vezes essa é a primeira vida que você se tocou que você é uma pessoa orgulhosa. Às vezes essa é a primeira vida que você se tocou que você é uma pessoa violenta, sabe? Então, assim, o importante é perceber e já começar a trabalhar. Mas não se preocupem em resolver 100% das questões, porque isso leva tempo. E eu vou contar um segredo para vocês. Tempo a gente tem de sobra. A gente tem de sobra. Então, não se preocupem. Mas é importante dar os primeiros passos. Mas a parte que eu gostaria de destacar da nossa conversa de hoje é que, como eu havia dito, a maior parte das vezes, quem precisa o perdão somos nós. Mas em uma das leituras desses livros que eu comentei no começo, do irmão José, ele chama atenção para uma coisa que eu não tinha pensado e que eu acho tão bacana que eu vou trazer para vocês. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, quando você vai perdoar alguém, você está numa posição mais, digamos, tranquila, porque você foi ofendido, você é a vítima e você então vai dar esse perdão. Mas ele chama atenção e diz o seguinte, olha que interessante. Ele diz que Jesus nos ensinou que nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Então, que nós deveríamos dar um perdão de forma verdadeira, de uma forma sem condições, sem humilhar o ofensor, fazendo na realidade que ele se sinta bem nesse movimento de pedir perdão e de ser perdoado, que é essa sensação, né? Mas ele chama atenção e fala o seguinte, às vezes o nosso orgulho ainda não permite que nós façamos isso. Então, quando nós vamos perdoar o outro, nós, imbuídos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, colocamos um monte de condições. Ou somos ásperos com a pessoa, ou falamos, tudo bem, eu te perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais. Né? Ah, isso é imperdoável, como é que você queira que eu perdoe isso? Isso não tem jeito, você vai ter que morrer com isso. Né? Às vezes a gente faz isso com outro. Mas o que o nosso irmão espiritual chama atenção é que, olha só a sacada dele. Como é que nós gostaríamos, presta atenção, como é que nós gostaríamos que a pessoa que nós mais amamos na vida fosse perdoada de um erro? Puxa, muda bem, né? Uma coisa sou eu perdoando o outro, achando que eu sou o máximo, porque eu fui ofendido e agora eu estou com o poder do perdão. Outra coisa é essa reflexão que ele traz. A reflexão que ele traz é como você gostaria que a pessoa que você mais ama no mundo, a partir de um erro, fosse perdoada. Será que nós gostaríamos que a pessoa que a gente mais ama no mundo fosse humilhado, fosse maltratado, fosse rechaçado, se sentisse diminuído, se sentisse imprestável, se sentisse incapaz de superar uma dificuldade? Não, né? As pessoas que a gente mais ama, a gente quer pôr no colo, a gente quer fazer por eles, né? Os pais pelos filhos, os filhos pelos pais.
né? Os melhores amigos falam, poxa, se eu pudesse eu ia lá por você, nossa, eu resolveria isso por você, poxa, nossa, eu daria a vida por você, não é? Então ele chama e nos faz uma reflexão que eu achei sensacional. Que ele fala o seguinte: a próxima vez que você for convidado a perdoar alguém, preste atenção, você deverá perdoar essa pessoa como você gostaria que a pessoa que você mais ama no mundo fosse perdoado se tivesse cometido um erro. Poxa, vocês têm dúvida que vocês verdadeiramente, se pensarem nisso, na hora de uma corrigenda, na hora de dar um perdão, vocês não seriam infinitamente mais flexíveis, infinitamente amorosos, infinitamente bondosos com esse ser? Com certeza, né? E nós nunca podemos esquecer que aquela pessoa que erra conosco, ela pode não ser a nossa pessoa favorita, mas ela é a pessoa favorita de alguém. No mundo inteiro existe uma pessoa que conta com ela, que ama ela, que daria a vida por ela. Pode não ser a nossa pessoa, mas é uma pessoa extremamente especial para alguém. Então nós não podemos perder isso de vista. Que o perdão é necessário, Jesus já o disse, na oração que ele deixou, nos inúmeros casos durante a sua jornada, né? Nós temos a mulher adúltera, nós temos Pedro, nós temos inúmeros outros casos que no caminho Jesus ensina que é para perdoar, que é para ser benevolente, não é? Jesus está sempre nos ensinando a sermos melhores. E ele, voltando nesse exemplo da mulher adúltera, né? O que eles faziam? A mulher que era pega em adultério, levada para a praça, né? E a lei mosaica dizia que tinha que apedrejar a mulher até matar. E aí Jesus disse, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vocês concordam que Jesus era o único que podia tirar pedra? Mas ele podia tirar muita pedra na mulher. Todas as pedras. Podia pegar todas as pedras que tivesse lá e tacado na mulher. Ele não podia? Podia. Por quê? Porque tinha como pressuposto aquele que não tiver pecado. E Jesus não tinha pecado. Ele que podia, não fez. Por que a gente insiste em fazer isso? Por que a gente insiste até hoje a tirar pedra nas pessoas que erraram? Gente, a pessoa errou em você com um aspecto, você errou inúmeras vezes com outras pessoas em outros aspectos. Às vezes até no mesmo. Você já viu essa coisa muito louca da vida? Né? Você erra com uma pessoa numa situação, num outro momento você recebe aquela agressão na mesma situação, mas aqui você, né, é rei. Então aqui você não perdoa, tal. Mas aqui você implorou o perdão. Infelizmente, nós ainda somos seres muito hipócritas. Nós precisamos melhorar isso. Porque enquanto nós não percebemos que ainda precisamos melhorar, fica difícil. Porque aí passamos de um princípio de que já estamos perfeitos. E aí quem tá perfeito não precisa melhorar. E se não precisa melhorar, como é que vai fazer a reforma íntima? Então eu vou contar um segredo para vocês. Todos nós precisamos melhorar. Mesmo que você ache que não, mas todos nós precisamos. Por quê? Porque nós estamos no início da nossa jornada. Nós não somos seres perfeitos. Nós temos ainda um longo caminho para sermos como Jesus. Seremos? Seremos, e essa é uma boa notícia, mas exigirá de nós muito esforço ainda. E, gente, vamos combinar? Nesse período que nós estamos passando especificamente, que nós denominamos, né, de transição planetária, que é o momento que a Terra passa de expiação e prova para o mundo regenerado, esse período é um período muito difícil. Né? Ele é um período muito difícil, por quê?
Porque primeiro nós estamos lidando com uma questão complicadíssima que é uma pandemia. Depois nós estamos lidando com a dificuldade das pessoas em se manter em casa. Pessoas que estão morando sozinhas, às vezes não estão podendo ter o acesso dos seus familiares. Nós estamos lidando com as pessoas que estão com a incerteza do futuro, do trabalho, do que será da nossa vida, o que é esse novo normal, o que será que ocorrerá conosco. Está tão difícil, é tão complicado. Então, nesse momento, acima de todos os outros, nós temos que ter mais paciência e sermos mais benevolentes. Por quê? Porque essa realidade que nós estamos vivendo hoje, nós nunca vivemos antes. Pelo menos não nós que estamos encarnados nesse momento, né? Já houve outras pandemias, mas nesse momento, isso é novo pra gente. E as pessoas estão muito fora do quadrado. E nós temos que ser benevolentes. Vai ter muita gente, amiga nossa, que vai ficar com depressão, vai ter muita gente que vai ficar com transtornos psicológicos, vai ter muita gente que vai ficar muito mais nervoso que o normal, porque o medo faz isso com a gente. Deixa a gente fora do prumo, deixa a gente com dificuldade de raciocinar bem. As pessoas muito tempo dentro dos seus lares, convivendo com as mesmas pessoas o tempo todo, 24 horas por 7 dias da semana, isso vai trazendo essas sombras nossas à tona. Porque todos nós, antes da pandemia, tínhamos momentos de trabalho, momentos a sós, momentos com a família. E agora estamos todos muito juntos, é como se nós estivéssemos numa panela de pressão. E o que acontece sobre isso e por que eu estou trazendo esse pensamento? Porque agora, mais do que nunca, nós precisamos perdoar. Porque as ofensas, as dificuldades vão aparecer muito mais, né? E além do mais, a gente não pode esquecer que a gente está agora o quê? Setembro, né? Nós, pelo menos aí, uns 6, 7 meses já nesse movimento, né? De estar mais enclausurado. É bastante tempo, gente. É bastante tempo. Então, naturalmente, as pessoas, às vezes, em espaços muito pequenos, muito barulho, muita confusão, as pessoas precisam trabalhar, tem as crianças juntos, tem os animais domésticos, tem as preocupações com o futuro, tem as modificações de trabalho, tem as modificações de vida, tem as pessoas que você conhece que tiveram Covid, tem as pessoas que, infelizmente, vieram a desencarnar por isso ou por outras coisas. Quer dizer, a gente tem um momento muito difícil da humanidade. E nesses momentos muito difíceis é que nós precisamos ser mais. É nesses momentos muito difíceis que nós precisamos seguir a orientação do Mestre Jesus. Vocês lembram que Jesus disse que toda vez que nós dermos de beber para um irmão, estaremos fazendo isso para ele, dermos de comer, dermos roupa, visitarmos os doentes, visitarmos os encarcerados. Vocês já viram essa passagem de Jesus? Essa passagem de Jesus nunca foi tão atual como no momento de hoje. Por quê? Porque você vai dizer, mas eu vou visitar doente no hospital? Não, mas eu vou no presídio? Não, não é isso. Esses são exemplos que ele deu naquele momento. Nós precisamos atualizar as palavras de Jesus e adequar ao nosso momento. Como é que nós podemos fazer isso? Jesus não disse que toda vez que a gente faz para o nosso irmão é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus? E qual de nós, se Jesus aparecesse aqui na frente e falasse, minha filha, me segue, minha filha, vamos lá, vamos fazer o bem. Você dizer, nossa, Jesus, não quero não. Nossa, nós iríamos felizes, alegres, satisfeitos, né? Porque só a energia de Jesus já nos tomaria. Mas às vezes a gente acha que a gente precisa fazer grandes coisas. Não são grandes coisas, são pequenas coisas, com consistência. Gente, uma ligação. Ligar para as pessoas que estão isoladas, né? As pessoas com mais idade, né? Nós não podemos vê-las às vezes porque estamos trabalhando, porque já estamos saindo ou não.
Mas hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Faz uma ligação de vídeo, né? Deixa a tecnologia a seu favor. Veja as pessoas, converse com as pessoas, marque cafés. Eu vi na internet essa semana, achei muito legal. O pessoal marca o café, então eu ligo a minha câmera, a pessoa liga a câmera dela também, a gente bate um papo, cada um tomando café, vai cada um na sua casa. Mas nós não podemos nos isolar a tal ponto, a não falar mais com ninguém, não ver mais ninguém, porque nós somos seres sociáveis. O ser humano, ele é sociável. Então, quando ele está separado da sociedade, ele fica mais nervoso, mais ansioso, com mais dificuldade de levar uma vida equilibrada. E é nesses momentos que o mestre deseja de nós uma atitude mais positiva. Seja consolando as pessoas, aquele seu amigo que você vê que está baixo astral, pô, liga para ele, dá uma ideia bacana, convida ele para fazer alguma coisa contigo, né? Vamos procurar, nós que estivermos em casa, procurar estudar outras coisas, né? Nos aperfeiçoarmos em alguma coisa, aprendermos coisas novas. É tão bacana isso, essa possibilidade do ser humano a cada dia fazer uma coisa nova. É sensacional. Não percamos isso, não percamos a nossa oportunidade de fazermos a diferença no mundo. No momento de hoje, nós somos os trabalhadores da última hora e não podemos deixar passar essa oportunidade que, acreditem, nós imploramos para ter. Nós imploramos para nascer neste momento, para passar por este momento da Terra, para que nós pudéssemos ter um avanço na nossa evolução. Mas o avanço depende de nós. Nós temos que colocar as mãos na massa. Então eu convido vocês a fazerem isso. Perdoar sempre, lembrando que esse perdão ele deve ser dado com muito amor, com muito carinho, porque poderia ser a pessoa que você mais ama no mundo, que nós devemos fazer para o próximo aquilo que gostaríamos de receber, que estamos numa fase mundial muito estranha, mas que escolhemos estar aqui neste momento. Então, como São Francisco nos ensinou, né, que nós sejamos instrumentos de Deus, instrumentos da paz, do amor, da fraternidade, da compreensão, da instrução, que nós possamos fazer a diferença onde estamos. Porque nós não pedimos para estar aqui nesse momento para não fazermos nada. Nós pedimos para estar aqui nesse momento exatamente para fazermos a diferença. Só que nós só conseguiremos fazer as diferenças se nós estivermos alerta para perceber tudo o que é necessário para tanto. Está certo? Então eu agradeço a paciência de vocês, a oportunidade de lembrarmos a importância do perdão e convido a vocês a que façamos uma oração agora para terminar o nosso bate-papo. E assim nós agradecemos ao plano espiritual, ao Mestre Jesus e aproveitamos essa vibração tão carinhosa e amorosa desse perdão tão lindo que Deus nos dá todos os dias. E nós desejamos vibrar este amor para o plano espiritual, para que ele possa levar a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, para que eles se sintam abraçados, amados, consolados em suas dificuldades. Vibramos também pela Terra, esse planeta maravilhoso que nos recebe, que é tão lindo que nem parece expiação e prova. E nós agradecemos por ela nos receber, por ela nos dar imagens tão bonitas, esse planeta tão maravilhoso. Obrigada, Terra. Que nós possamos vibrar por ela também, para auxiliar nesse momento de transição. Nós desejamos, Senhor, pedir proteção para os nossos lares, para que cada lar de cada pessoa que aqui se encontra possa ser preenchido do seu amor, da sua luz, da sua paz, trazendo saúde, energia, trazendo esperança, força, na certeza, Senhor, que o Senhor é sempre conosco e que nunca estamos a sós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que nós estejamos sempre em conexão com o plano espiritual superior, nos intuindo e nos auxiliando os passos, as decisões e os caminhos. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus queridos, pela oportunidade e até a próxima.